Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo estejam todos. Chegamos aqui para mais uma leitura bíblica, palavra de Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que nos diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus, meus queridos irmãos, e palavra gloriosa, a palavra do nosso Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que nos diz, louvado seja Deus, que quando Jesus Cristo enviou os seus servos, os seus discípulos, para pregar a palavra do Senhor, muitos se levantaram contra a obra de Deus, contra a igreja, contra o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer, porque não temos força em nós mesmos. Mas veja bem o que diz no versículo 31. E tendo eles orado, movesse o lugar onde ele estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Veja bem, meus queridos, que de nós mesmos nós não temos força para falar de Jesus. Nós não temos, a carne é fraca, a carne não tem força para falar da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas nós orando, o Senhor nos dá graça. O Espírito Santo nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá coragem, que nos dá força para falar de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E esses discípulos não é diferente de nós. Louvado seja Deus. Veja bem que tendo eles orado, chegou até mover-se o lugar onde ele estava reunido, e tanto poder do Espírito Santo que caiu neles e caiu naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus, e anunciava com ousadia, ou seja, com autoridade, com vontade, com prazer, a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, como é bom a gente estar cheio do Espírito Santo. Para isso, precisamos viver uma vida de santidade. Viver uma vida, você é Deus, que agrada a Deus, que vai de encontro com a palavra de Deus. E não podemos sair fora da palavra. Tivemos que viver na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E diz a palavra que o Espírito Santo encheu eles, e eles foram e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. A palavra ousadia quer dizer com autoridade, com vontade, louvado seja Deus, de falar de Jesus. Falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que nós iremos para o céu levado pelo poder de Jesus Cristo. Queridos irmãos, então, hoje vale a pena nós estar falando de Jesus, porque o Espírito Santo nos manda, o Espírito Santo nos concede para que nós falar, para nós anunciar a palavra de Jesus Cristo. Então, vamos continuar servindo, adorando e falando de Jesus Cristo, porque ele ainda não veio ao seu povo, mas em breve ele vai vir. Vai ser disso, porque ele prometeu de vir buscar a igreja, e nós estamos esperando por ele. Louvado seja Deus. Enquanto ele não vem, vamos continuar, louvado seja Deus,
anunciando Jesus Cristo, anunciando a palavra, e mais alma possa chegar a Jesus e receber de Jesus a salvação. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus, que você esteja preparado para que quando Jesus vier, você possa encontrar com o Senhor lá nos ares. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.